E aí, meus feras, meus aprovados, tudo bacana? Vamos voltar agora fazendo as questões de físico-química que caíram na Unitins, começando pelo assunto de soluções. Deixa, Sandrão, só baixar um pouquinho aqui. E vamos começar falando da- do assunto de soluções, concentração comum. Vamos lá? Ele fala o seguinte, ó. Questão 1 do nosso material, 2021, 1 da Unitins. Um motor de carro, aquele muito, um motor de carro aquece muito. Para remover o excesso de calor, o motor é resfriado por um líquido que circula continuamente. O líquido é arrefe, arrefecimento, o líquido de arrefecimento. Esse líquido pode ser água pura, mas há vantagens em utilizar aditivos que modificam as propriedades dessa água. Isso porque a água pura congela normalmente a 0 graus Celsius e ferve a 100. Então, isso aqui é o ponto de fusão da água, ponto de ebulição da água. Mas a água, com alguns aditivos, apresenta temperatura de congelamento mais baixa e ebulição. Na verdade, a gente vai ver esse assunto, propriedades coligativas. Quando você bota um aditivo, você é um soluto em água que vai interferir no ponto de fusão, no ponto de ebulição e também pode interferir na pressão de vapor do solvente. Então vamos lá, dadas as massas molares, ele me deu aqui as massas molares dos elementos e falou o seguinte, ó, um frasco tem 500 ml de uma solução de aditivo para radiadores. É composto por uma solução aquosa de etilenoglicol, que é o C6, C2H6O. Se há 6 mols de C2H6O no frasco, a concentração comum da solução em gramas por litro é. Então vamos lá. Bom, galera, concentração comum é representado pela letra C. O que é que ela calcula? Ela calcula a massa que eu tenho em relação, a massa do soluto que eu tenho em relação ao volume. Quem é o soluto? Então, quando você pega assim, você tem aqui um, um recipiente e você tem aqui a água, por exemplo, H2O. E aqui dentro você vai colocar um sal, açúcar, ácidos, bases, qualquer coisa, certo? Sal, esqueci do L. Açúcar, né? A água é o solvente. Tudo que você colocar em água aqui é o soluto. Então, a água na química orgânica não, aqui na química inorgânica e na orgânica também, ela é o solvente. Tudo que eu colocar em água é o soluto. Aí o número um, que por exemplo esse número 1 aqui é para soluto e o número 2 é para solvente. Então vamos lá. É a massa do soluto sobre o volume da solução. E molaridade, que a gente vai ver logo depois, ela é o número de mols de soluto sobre o volume. Bacana? E o que é que eu tenho na questão? Eu tenho aqui o volume, então eu tenho o volume de 500 ml, mas nenhuma das duas fórmulas eu faço em ml, então eu vou passar para litros, meio litro. Então aqui a unidade é gramas por litro e a unidade aqui é mols por litro. Bacana? Então vamos lá. Como é que iria ficar aqui então? Eu tenho o composto, eu tenho o número de mols, no caso do álcool, né? O o etilenoglicol é o soluto, é um álcool. E quantos mols eu tenho dele? 6 mols, beleza? Olha só, eu quero em gramas por litro, mas observe que ele me deu em mols por litro, então eu tenho a molaridade. Existe uma fórmula que é o seguinte: concentração, uma relação entre concentração comum e concentração em mols por litro, que a gente chama de molaridade. Que concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Então eu teria que fazer a massa molar do, do meu amigo aqui do etilenglicol, certo? Sandrão, como é que eu faço isso? Vamos lá? Quanto é a massa do oxigênio? 16. Sandrão, como é que você sabe? Tá aqui, ó, 16. Quantos oxigênios eu tenho ali? 16 vezes 1, 16. Quanto é que é a massa de hidrogênio? 1, tá aqui.
Quantos hidrogênios eu tenho ali? 6. Uma vez 6, 6. Quanto é a massa do carbono? 12. Quantos carbonos eu tenho ali? 2. Então isso aqui vai dar 24. Somando, ó, 6 mais 4, 10. 16 vai 1, 46. Eu tenho 46 gramas por mol. Então aqui eu também já tenho a massa molar do soluto, que é 46 gramas por mol. Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter isso aqui. Quanto é a molaridade? Número de mols sobre o volume. Número de mols sobre o volume, substituindo o M pela formulazinha, vezes a massa molar do soluto. Então agora, galera, olha só. Agora eu tenho todos os numerozinhos. Só substituir a letrinha por número. Ó. Então a concentração vai ser, quantos mols eu tenho? 6. Quanto é o volume? Meio. Quanto é a massa molar? 46. Quando você fizer isso aqui, ó, você vai ver que isso aqui vai dar quanto, meu fera? Vai dar 6 dividido por meio vezes 46, fazendo aqui o resultado vai dar 522 gramas por litro. Onde é que está isso aqui? Letra E. Bacana? Então, estamos fazendo as questões relacionadas à solução, que é o primeiro assunto aí que eu gosto de fazer, que é de físico-química. Bacana? Vamos aprender muitas fórmulas. Então, as primeiras fórmulas você já aprendeu aqui, ó, que concentração comum é a massa do soluto sobre o volume, molaridade é o número de mol sobre o volume e a relação entre eles. E concentração é igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Bacana?